Quando Santo Afonso de Ligório deixou de exercer seu cargo de bispo, ele já tinha 79 anos e enfrentava uma artrite degenerativa. No final de sua vida, ele estava fisicamente debilitado, com a cabeça curvada sobre o peito, dependendo de uma cadeira de rodas, e sofria de cegueira e surdez. Além disso, sua capacidade de compreensão estava diminuída. E no vídeo de hoje, pediremos a intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, para todos os que sofrem dores de artrite e coluna. Iremos rezar uma oração muito poderosa, para todos que sofrem desse mal das dores. Antes, gostaria de te pedir que deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sino das notificações. Peço a você que já agora pense em uma pessoa que gostaria e que precisa ouvir essa oração. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Marianella, perto de Nápoles, em 27 de setembro de 1696, como primogênito de uma família nobre e numerosa. Sua educação foi completa, abrangendo ciências humanas, línguas clássicas e modernas, pintura e música. Inicialmente, ele era um jovem comum da sociedade napolitana. Sua formação, tanto humana quanto espiritual, foi cuidadosa. Seus pais o ensinaram a amar profundamente Jesus Cristo, o menino de Belém, o crucificado, o Jesus da Eucaristia e Maria. Desde cedo, Afonso buscou a perfeição humana e espiritual, esforçando-se por viver em estado de graça e evitar o pecado. Ele também participava ativamente de grupos pastorais e confrarias, envolvendo-se na vida da comunidade e comprometendo-se com os necessitados. A educação de Afonso foi abrangente. Ele era um músico talentoso e compôs músicas notáveis, incluindo o dueto da Paixão e o famoso cântico de Natal, Tu scendi dalle stelle, eis que lá das estrelas, que ainda são cantados na Itália. Seu pai valorizava a educação, e Afonso ingressou na faculdade de Direito aos 12 anos, graduando-se aos 16 anos. Ele obteve um doutorado em Direito Civil e Canônico e iniciou sua carreira como advogado. A decisão vocacional de Afonso ocorreu durante a Semana Santa de 1722, marcando o início de sua transformação espiritual. Em 1723, após um processo de discernimento, ele abandonou sua carreira jurídica e decidiu seguir o Evangelho, apesar da forte oposição de seu pai. Afonso ingressou nos estudos eclesiásticos e foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1726, aos 30 anos, dando início a um novo capítulo em sua vida. Como sacerdote, Afonso se dedicou a atender os marginalizados de Nápoles e fundou as Capelas da Tarde, centros dirigidos por leigos que promoviam a oração, a proclamação da Palavra de Deus, atividades sociais, educação e vida comunitária. No momento de sua morte, havia 72 dessas capelas com mais de 10.000 participantes ativos. Ele concentrou sua vida em ajudar os pobres da cidade. Em 1729, Afonso deixou sua família e mudou-se para o Colégio Chinês de Nápoles, onde começou sua experiência missionária no interior do Reino de Nápoles. Lá, ele testemunhou a pobreza e o abandono ainda mais extremos do que na cidade. Durante uma missão, ele se deparou com a difícil situação dos pobres no interior do país. Nessas férias, Afonso conheceu Maria Celeste Crostarosa, uma religiosa envolvida na fundação de uma nova congregação de irmãs contemplativas chamada Ordem do Santíssimo Redentor. A partir desse encontro, nasceu uma amizade que duraria toda a vida, e Afonso ajudou na fundação da Congregação dos Homens para a Evangelização. Ele deixou Nápoles e foi para Scala, onde viveu entre os casebres e currais dos pastores,
dando continuidade à sua missão de ajudar os mais abandonados. Em 9 de novembro de 1732, Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, conhecida como Redentoristas, dedicando-se a seguir o exemplo de Jesus Cristo na proclamação da Boa Nova aos pobres e aos mais necessitados. Seus primeiros companheiros o abandonaram, mas outros se juntaram a ele posteriormente, compartilhando seu zelo apostólico e santidade. Atualmente, a congregação conta com 5.500 membros. Afonso era um amante da beleza, expressando-se por meio da música, pintura, poesia e escrita. Ele encorajou seus seguidores a usar sua criatividade artística e literária a serviço da missão. Escreveu 123 obras sobre espiritualidade e teologia, com 21.500 edições em 72 línguas, tornando-se um dos autores mais lidos. Suas obras incluem O Grande Meio da Oração, A Prática de Amar a Jesus Cristo, As Glórias de Maria e Visitas ao Santíssimo Sacramento. Ele enfatizou a oração, o amor a Cristo e o atendimento às necessidades espirituais dos fiéis, tornando-se um mestre da vida interior. A contribuição mais significativa de Afonso para a Igreja foi sua teologia moral, que surgiu de sua experiência pastoral e capacidade de lidar com questões práticas enfrentadas pelos fiéis. Ele combateu o legalismo estéril e o rigorismo estrito de seu tempo, promovendo a misericórdia evangélica e o respeito pela consciência moral das pessoas. Sua congregação desempenhou um papel crucial na renovação da Igreja ao evangelizar por meio de missões e retiros e viver entre os mais necessitados. Afonso era um bispo dedicado, pobre e preocupado com a renovação do clero, dos seminários e das paróquias. Ele cuidou dos pobres de maneira prática, oferecendo salários para evitar a prostituição por pobreza e usando os recursos da diocese para alimentar a população em tempos de escassez. Afonso renunciou ao cargo de bispo em 1775 e passou seus últimos anos na comunidade redentorista de Pagani, onde faleceu em 1º de agosto de 1787. Ele foi canonizado pela Igreja em 1839, proclamado doutor da Igreja em 1871 e patrono dos confessores e moralistas em 1950. A herança espiritual de Santo Afonso reside em seu profundo amor a Jesus Cristo, que o levou a dedicar sua vida aos pobres e necessitados, oferecendo ajuda espiritual. Ele acreditava que todos, em suas circunstâncias, poderiam buscar a santidade. Afonso também promoveu os mistérios do presépio, da cruz, da Eucaristia e de Maria como caminhos para experimentar o amor de Deus. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar aqueles que buscam seguir o caminho de santidade por meio do amor a Cristo e do serviço aos doentes e aos menos favorecidos. No final da vida de Santo Afonso, ele estava fisicamente debilitado, com a cabeça curvada sobre o peito, dependendo de uma cadeira de rodas, e sofria de cegueira e surdez. Além disso, sua capacidade de compreensão estava diminuída. Santo Afonso suportou esses sofrimentos e dores por muitos anos, mas manteve inabalável sua fé. Mesmo nos últimos dias de sua vida, ele permaneceu sereno, confiando sempre nas mãos da Virgem Maria. Inspirados pelos sofrimentos de Santo Afonso e de todas as pessoas que lidam com doenças como artrite, artrose e problemas na coluna, uma oração foi criada. Essa oração busca, por meio do exemplo e da intercessão de Santo Afonso, encontrar consolo divino para as dores e sofrimentos causados por essas enfermidades. Convido você a, junto comigo, recitar essa oração. Lembra que te pedi para pensar em uma pessoa, lembre dela nesse momento de oração.
Rezando comigo. Oração a Santo Afonso nas dores de artrite e coluna. Santo Afonso, tu és o patrono especial de todos os que sofrem de artrite e dores de coluna há muitos anos. Quando nossos dedos se retorcem de dor, mantenha-nos focados nas mãos de Cristo, perfuradas por pregos. Quando nossos joelhos latejam com dores intermináveis, permita-nos ver os joelhos de Jesus espatifando-se na rua sob a pesada cruz. Quando nossas costas enrijecerem de dor, lembremo-nos das costas de Cristo atiradas na madeira áspera da cruz. Quando nossos quadris, cotovelos, nós dos dedos e outras articulações doem tanto que as lágrimas brotam de nossos olhos, ajude-nos a lembrar as lágrimas, o suor e o sangue que fluiu de nosso Jesus crucificado, que sofreu muito mais por cada um nós. Santo Afonso, você sofreu com a curvatura da coluna e foi confinado a uma cadeira de rodas nos últimos anos. Ensina-nos a unir todas as nossas dores com os sofrimentos de Jesus. Por sua intercessão, que nossa dor seja aliviada, mas ainda mais, que possamos ser um com Jesus, em sua morte e ressurreição, para a redenção do mundo. Amém. Agora, compartilhe esse vídeo com a pessoa com quem você pensou no início do vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que sofrem de dores nas costas e artrites. E que muitas bênçãos venham a você que sofre desse mal. Obrigado por ter assistido o vídeo e ter rezado comigo. Até a próxima. E que Nossa Senhora abençoe você imensamente.